A Marvel é a maior culpada pela sua própria desgraça chamada multiverso, e o novo filme do Doutor Estranho é a constatação da mediocridade disso. Esse vídeo tem spoilers, viu? Eu sinto que pós-Vingadores Ultimato, em que fechou a saga do infinito, das joias do infinito, não dá pra saber ao certo o que exatamente a Marvel almeja com a sua fase 4. Ela tá indo pra vários caminhos. Ela tá indo com Shang-Chi e a questão do místico, ela tá indo com os Eternos e a questão dos seres divinos, e tá indo com o Doutor Estranho e com a questão do multiverso se abrindo. Mas na real, não é de agora que esse multiverso está sendo colocado nesse mundo. Ele foi brevemente citado ali em Ultimato, aí depois teve a série do Loki que abriu as portas, teve Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa que molhou o pezinho, e aí vem Doutor Estranho que deveria dar um mergulho dentro desse mundo. Só que eu sinto que ele não faz isso também. Com as séries, a Marvel encontrou um lugar para expandir o seu universo ainda mais e dar espaço para personagens que talvez não teriam destaque num filme próprio, como é o caso do Loki ou até mesmo da Wanda. Mas ao mesmo tempo, essas séries que expandem e trazem conceitos não podem alienar apenas quem vai acompanhar os filmes e não está ligando para as séries. E o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura é o primeiro que entrega um resultado concreto em relação do que isso pode ser feito. Muito do multiverso, de variantes, dessas questões são introduzidas em Loki. Mas quanto isso impacta para quem vai ver o Multiverso da Loucura? Nada, basicamente. Assim como o filme do Homem-Aranha, que aqui é citado brevemente, mas se você não viu também, não tem problema. Doutor Estranho 2 acaba sendo um filme muito autocontido em si, e eu não veria isso como um problema, exatamente. Se fosse uma aventura louca pelo multiverso, que fosse usar bem esse conceito, só que eu sinto que é um filme muito ainda introdutório dentro do multiverso, que provavelmente vai ser mais desenvolvido em outros filmes durante essa fase, provavelmente. Mas eu acho que a gente já tá num ponto em que deveria ter algo a mais. E no fundo, o que o filme entrega é algo muito simples e principalmente muito seguro em termos do que esse multiverso poderia entregar. A trama abre com a América Chavez junto com Strange tentando alcançar um livro, mas sem conseguir. Então ela pula para o universo que a gente conhece, e o Strange decide ajudar a proteger a garota da força maligna que quer absorver o poder de América para si. Força maligna que é ninguém menos do que Wanda Maximoff. O roteiro do Michael Waldron, que foi o criador de Loki, pra mim é o calcanhar de Aquiles desse filme. Ele é o principal problema e dá pra dividir esse filme em dois pilares centrais. O primeiro deles é justamente o Stephen Strange, né, que o título do filme é o nome dele, ele é o protagonista, que está em torno de duas temáticas centrais. A do amor, relacionada a Christine Palmer e se ele é feliz, e a outra que é ele ser a maior ameaça ao multiverso, muito mais do que a Wanda Maximoff. Só que eu sinto que nenhum desses dois pontos são exatamente muito bem desenvolvidos. Se a gente pega, por exemplo, o episódio de What If do Doutor Estranho, pra mim é um episódio que em 40 minutos consegue contar uma história que envolve esses dois pontos de uma maneira muito mais afetiva e com um final muito mais forte do que exatamente esse filme faz com esse personagem aqui. E a questão do multiverso em torno da história do personagem dele ser a maior ameaça do multiverso ou dele seguir um caminho diferente, se a gente pega em comparação outras obras que também usam o multiverso para contar a história dos seus personagens, que é No Way Home e principalmente Aranhaverso, a gente vê o quão fraco Doutor Estranho acaba sendo em perspectiva com esses outros dois filmes. No Way Home usa os outros dois Peters dos filmes anteriores para ajudar no processo de amadurecimento e desenvolvimento do Peter Parker dentro do MCU, do que ele pode ou não fazer, enquanto que Aranhaverso explora isso num nível muito mais profundo até na jornada do Miles, ao trazer vários Homens-Aranhas diferentes do mundo, várias aranhas diferentes do multiverso na jornada desse personagem. E aí, o filme do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura acaba sendo muito simples nesse sentido. Ele vai passar por dois multiversos, se muito, e vai ter um total de 4 Strangers durante o filme todo. Porque a gente tem o Strange principal, que é o nosso, que a gente acompanha, aí tem o do começo do filme, que morre muito rápido, tem o da realidade do Mordo, que a gente descobre que foi corrompido pelo Darkhold e morreu também, e tem o do clímax, ali perto do clímax do filme, em que o nosso Strange enfrenta, que também está corrompido pelo Darkhold e acaba morrendo também.
E eu sinto que isso cria uma temática interessante para a história de que o Strange está sempre fadado a ser corrompido pelo Darkhold por conta da arrogância dele querer controlar tudo, e que isso vai acontecer inevitavelmente, independente do universo que você vá, mas que o Strange que a gente acompanha, ele é diferente dos outros, então ele não vai seguir esse caminho, o que conceitualmente eu acho maravilhoso. Só que o filme falha em desenvolver isso de uma forma dúbia o suficiente para que a gente seja convencido que o nosso Strange pode sucumbir em algum momento. Porque eu acho que muito em torno dessa temática de arrogância, que faz parte de quem o personagem é, já foi trabalhado anteriormente. Então, eles estão meio que repetindo algo que a gente já viu antes, que não está acrescentando nada direito, que não é bem trabalhado na jornada do personagem e que, principalmente, eu acho que não está em torno das ações dele mostrar que ele é um Strange diferente, e sim muito em torno de outros personagens toda hora falando, porque esse Strange não vai fazer isso, esse Strange é diferente, eu acredito nele, o que eu acho que acaba sendo muito fraco em termos de roteiro e de narrativa. O outro pilar desse filme é a Wanda, só que assim, ela acaba sendo também o principal problema desse filme, porque torna uma personagem que até então estava se tornando bem tridimensional, bem interessante, em uma vilã rasa, unidimensional, sem qualquer outra motivação pelo que ela tá fazendo, apenas pelo fato de que ela vai matar quem for pra ficar com os filhos dela. Não há nada, nenhuma nuance, nenhuma dubiedade, uma dúvida naquilo que a gente tá vendo em torno da personagem. E eu sinto que não é culpa nem da Elizabeth Olsen, porque é o que ela tem em mãos em termos de roteiro. Então, ela tenta entregar o que é possível com o que ela tem. Só que o que ela tem é muito pouco, pra não dizer inexistente em torno dessa personagem. E aí vem de novo o problema com as séries, mas eu acho que aqui fica muito mais pesado, porque se a ideia é você não precisar das séries pra ver os filmes, se pula de Vingadores Ultimato, que é a última vez que a gente viu a personagem, para Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, parece que tem um gap muito gigantesco no comportamento, nas atitudes, em tudo que está em torno da Wanda. E se a gente pega a WandaVision, faz menos sentido ainda, porque todo o arco dela, passando por perdas, por traumas, estágios do luto, leva a personagem para um outro lugar. E eu sinto que havia muito esse medo de que tornassem a Wanda numa vilã, porque ela é uma vilã nos quadrinhos, só que fazer algo extremamente raso por conta disso. WandaVision seguiu por um caminho totalmente diferente, enquanto que Doutor Estranho no Multiverso da Loucura basicamente desfaz muito do que aquela série fez em torno da personagem, de torná-la tridimensional. Assim como há o diálogo dela com Strange, em que ele fala que o Westview não é importante porque ela fez a coisa certa, que, de novo, tira muito peso dramático e de importância em torno daquela série, porque é como se eles tivessem tipo, aconteceu lá, mas não importa, não é importante, sendo que há elementos ali que deveriam reverberar no resto da jornada da personagem. E eu acho que acaba sendo muito pouco, muito redutivo você pegar uma fala e falar, não, porque ela foi corrompida pelo Darkhold, pra justificar qualquer atitude que a personagem tenha daqui pra frente, porque aí tira a dubiedade, tira um conflito interno que a Wanda poderia ter, porque não existe nada disso. E aí cria essa dissonância bizarra de o que é importante no final das contas, é eu não ver as séries, porque as séries não têm peso nenhum, ou é assistir pra depois, quando eu for ver o filme, ver que tudo aquilo que eu assisti por 6 horas que seja, foi totalmente ignorado. E aí, outra questão do roteiro que dilui qualquer peso dramático, de desenvolvimento ou de impacto mesmo que poderia ser colocado na narrativa, está em torno dos Illuminati. O Raio Negro da série dos Inumanos, a Lashana Lynch como a Capitã Marvel, a Hayley Atwell como a Capitã Carter, que, assim, de What If, maravilhosa ver a Hayley no papel, ou então o Charles Xavier, do Patrick Stewart, presente dentro desse universo, usando a clássica cadeira lá do desenho animado, e o fucking John Krasinski como o Senhor Fantástico, do Quarteto Fantástico, que era o que todo mundo queria, ele aparece! Incrível, só que é muito legal na hora que você vê, só que quando você percebe que todos estão ali para serem reduzidos basicamente a uma piada em torno da Wanda matar todos, isso dilui qualquer empolgação que poderia vir a ter. E aí toda a questão do multiverso eu sinto que perde cada vez mais propósito ou sequer empolgação de existir. O
Porém, o filme pra mim não é só um desperdício total de tempo por conta da direção do Sam Raimi, que é o primeiro filme que ele dirige em 9 anos, se eu não estou enganado, ele voltando ao gênero de super-herói depois de ter feito a trilogia do Homem-Aranha. O mais curioso com ele dirigindo esse filme é que há vários elementos dentro dessa história do multiverso da loucura que o transformam basicamente num Evil Dead. Então ele encontra meio que um lugar conhecido para brincar aqui, e eu fiquei surpreso como isso traz uma identidade diferente do que a gente está acostumado em filmes da Marvel, de uma forma geral mesmo, porque ele vai usar os zooms característicos dele, a busca pelo olhar, sobreposições, até mesmo momentos inusitados como uma luta envolvendo notas musicais, que tem a trilha sonora do Danny Elfman, que eu acho que isso tudo é muito legal, e ainda mais quando ele flerta ali com o terror em momentos que envolvem a Wanda principalmente, que traz momentos visualmente intrigantes e que chegam a assustar de verdade. Só que ao mesmo tempo eu não consigo dizer que é um filme de terror, porque ainda há necessidade de ser um filme Marvel, com ação, aventura. Então é um filme que não é nem lá, nem cá. Ele não encontra exatamente um equilíbrio entre esses dois pontos. E aí quando é Marvel, eu ficava, putz, mas eu queria ver mais do Sam Raimi. Aí quando a gente tá dentro dos elementos do Sam Raimi, do terror dele, tem que voltar pra Marvel. Então ele nunca encontra exatamente um lugar em que esses dois elementos consigam coexistir. Se fosse um filme de terror o tempo todo, no seu desenvolvimento todo, eu acho que funcionaria de uma forma muito melhor, mas acabam sendo momentos pontuais e não exatamente um filme como um todo é um filme de terror ou um terrir, que foi algo que o Sam Raimi conseguiu desenvolver muito bem nos seus filmes de terror, de juntar os elementos de terror com comédia. Eu não sinto exatamente que também é o caso dentro desse filme. E no final, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, pra mim, ele é um filme medíocre, no sentido mais puro da palavra, de ser algo mediano mesmo. Não é nem incrível, nem horrível. Pra mim, ele fica no meio do caminho. Infelizmente, quanto mais eu penso no filme, menos eu gosto dele, justamente por conta de um roteiro que é extremamente raso e que não desenvolve muito bem nenhum dos seus personagens. São 2 horas que não são bem utilizadas, deveria ter um foco, tipo, qual vai ser o foco dessa história? É o Doutor Estranho? Vamos desenvolver ele. Ou então, vai ser a Wanda, vamos desenvolver a Wanda de um jeito que não anule tudo que foi feito com a personagem até então. Então, por mais que visualmente eu goste do filme, tem os elementos do Sam Raimi, quanto mais eu penso, menos eu gosto, porque o roteiro que deveria ser o que dá base para toda essa história é extremamente falho. Se você chegou até aqui, deixa aí nos comentários o que você achou do filme, se você gostou ou não gostou, por que você gostou, assina o canal aí para fazer parte da comunidade e a gente se vê na próxima. Tchau, gente.